continuar o que a gente estava antes, que é... A gente estava no final... É a última sessão da parte de espaços completos. Então agora é um pouquinho diferente, porque a ideia vai ser você completar o espaço. Então imagine que você tem um espaço métrico, que ele não é completo, e aí você vai acrescentar pontos de forma que ele passe a ficar completo. Tipo, então, em algum sentido, você está preenchendo os buracos que o espaço tem, de forma que ele fique completo. Então você vai pegar as sequências de Cauchy dele e vai acrescentar um limite. E aí está a dificuldade da coisa, porque se você mora num espaço, se você tem um espaço grande, esse grande é completo, e você tem um espaço pequeno aqui dentro, esse aqui não completo, certo? Porque pode ser que faltou na casquinha, pode ser que ele tenha uns buracos dentro, alguma coisa desse tipo. Completar esse pequeno é fácil, você simplesmente passa o fecho aqui nesse negócio, ele vai passar a ser um fechado aqui dentro, fechado dentro de um completo é completo, e acabou. O problema é quando você tem o espaço e ele não tem um lugar natural que ele mora. Do tipo, ele mora num lugar, bom, ele é ele, do tipo, ele tá sozinho, e aí você tem, bom, você sabe que ele tem buracos, intuitivamente, que é a ideia de você ter sequências de Cauchy que não convergem, mas você não tem o que falar que é para onde que você quer que essas coisas converjam. Então a ideia vai ser justamente a gente arrumar um jeito de preencher esses caras. E aí, o que vai ter? Porque, por exemplo, você pode simplesmente, a primeira ideia natural que você tem é falar o quê? Olha, eu vou falar, pega uma sequência de Cauchy qualquer. Pega essa sequência de Cauchy, que não converge, né? Peguei uma sequência de Cauchy que não converge, e aí eu falo, tá bom, então cria um novo ponto, que depende dessa sequência, e fala simplesmente que essa sequência de Cauchy vai convergir para esse ponto artificialmente. Tipo, você cria um ponto artificial, fala que a sequência de Cauchy converge para aquele ponto, e acabou. Aquela sequência de Cauchy você resolveu. O problema é de você fazer isso aí de cara, assim, simplesmente só falar esse negócio, é que você tem... Imagina que você pegou uma sequência de Cauchy que vai fazendo assim. E aí você pegou uma outra sequência de Cauchy que iria para o mesmo ponto. Bom, mas se você atribuir um limite para essa e você atribuir um limite para essa, você gostaria que o limite aqui fosse o mesmo. Então, a gente vai ter que tomar cuidado desse negócio. E repara, não dá para você falar, você fala, tá bom, então fala que são equivalentes às sequências de Cauchy que têm o mesmo limite. Só que são justamente são sequências de Cauchy que não têm limite que você está querendo mexer. Então, elas não têm esse negócio para você poder falar que elas têm o mesmo limite. Então, a gente vai ter que brincar um pouquinho qual que vai ser a ideia delas. A ideia vai ser meio distância indo para zero, a gente vai ter que falar que é o mesmo ponto. E vou falar que sequências de Cauchy que tem essas distâncias indo para zero, a gente vai considerar uma relação de equivalência entre elas, vamos falar que elas são equivalentes, para cada uma dessas a gente vai acrescentar um ponto, e aí vai sair. Então, isso aqui é meio que a motivação de como a gente vai fazer isso. A motivação do porquê a gente vai fazer é simplesmente porque você começou com um espaço que não é completo e você quer um espaço que seja completo. Então você vai acrescentar pontos, acrescentar limites para de forma que ele fique completo, porque daí é bem mais fácil de trabalhar. Então vamos começar indo nessa direção, vamos definir o que é o completamento formalmente. Então, dado xd métrico, dizemos que y, deixa eu pôr um x, tá. Então, o que vai ser o completamento? O completamento nada mais é que um espaço, um superespaço, digamos, no sentido de contrário de um subespaço,
Então, ele é um espaço maior, que é completo, que contém o seu espaço original e que, na verdade, você não fez esse desenho que eu fiz aqui, tipo, você pegou só um pouquinho a mais, você acrescentou o mínimo possível. O que é acrescentar o mínimo possível? Na hora que você passa o fecho do x, isso dá o y. Então, se você tivesse ido para um lugar maior, tipo, se você quiser pegar só um espaço completo que contém o x, aí depois que você passar o x fecho nele, isso vai ser completo lá dentro, aí isso seria um completamento. Então, a princípio, dada essa definição, a gente só está falando que seria um completamento do espaço. Poderia ter outros completamentos do espaço, poderia ter nenhum completamento do espaço. Tipo, só estou definindo o que que seria. Já adiantando coisa que a gente vai fazer para o final, o completamento que eu vou construir artificialmente para um espaço qualquer, ele não vai ter de graça que o x é um subespaço dele. Ele vai conter uma cópia isomorfa do x, né, em algum sentido, mas isométrica vai para a gente aqui. Mas a gente vê isso depois. Vamos começar então falando o seguinte: se você tiver dois completamentos para um espaço, na verdade eles são o mesmo, a menos de isometria. Então, proposição. Aqui só, cuidado, a métrica, essa D' aqui, a D tem que ser a restrição dela, né? Tipo, ela é uma métrica que estende a do x. Então, ela está embutida nessa palavra aqui. Quando o x é um subespaço do y, não quer dizer só que ele é subconjunto, mas ele é um subespaço, então a métrica lá de cima do x é a induzida por D'. Seja xd métrico. E aí eu quero pegar dois completamentos para ele. Então, se você pegar dois completamentos para o mesmo espaço, eles são isométricos, né? Então, tiver mais que homeomorfo, eles têm uma função tal que a métrica é preservada, né? Então, automaticamente ela é contínua, inversa é contínua e todo o resto. Resumindo, do ponto de vista de espaço métrico, isso é a mesma coisa. Então, isso aqui é a unicidade de completamento. Então, vamos tentar ver. Você tem que construir uma função que leva esses dois aqui e que mantenha a métrica, que mantenha a distância. Então, demonstração. Qual que vai ser a ideia aqui? O que você tem desses dois espaços? Esses dois espaços, vamos começar com um desenho aqui que talvez seja mais fácil. Esse desenho eu vou jogar fora a densidade, né? Porque tipo, o x é denso no y. Né? Tipo, o fecho do x é todo o y. Então esse desenho não dá a impressão disso, mas aqui é só para tentar manter, para poder fazer o desenho, né? Tipo, senão vai ficar difícil. Então o que você tem? Você tem, a princípio, você tem esse y, você tem esse z, eles têm uma parte em comum, que é o x, e agora você quer fazer uma função que sai daqui dessa parte e chega nessa parte, de forma que ela seja uma isometria, que a métrica está preservada. Então você tem que conseguir, pelo menos, falar quem é a função, para depois mostrar que ela é uma isometria. Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma função que em algum sentido seja natural, para vir de um para o outro. Se você pegar um ponto aqui no meio, acho que o mais fácil que tem para você fazer é falar para ele no mesmo ponto. Tipo, ele está na intersecção, o ponto já está no lado x, no y, você quer chegar no z, então manda ele nele mesmo. O problema começa quando você tem um ponto aqui. Tipo, em quem você leva do lado de lá? Aí eu vou fazer
meio que, tipo, se você ficar pensando um pouco nisso aí, acho que só tem uma ideia que dá para você ter, que é o quê? Se esse ponto está aqui, ele está no fecho do x. Se ele está no fecho do x, tem uma sequência que sai do x e chega nele. Tudo bem? Aí agora o que você tem? Então tem uma sequência convergente, tem uma sequência de pontos de x que converge para esse y. Para esse yzinho aqui. Agora esquece o y. Olha para essa sequência. Como subespaço de z. Como ela era uma sequência convergente no y, ela é de Cauchy. Como ela é de Cauchy, então ela é de Cauchy em x. Ela é de Cauchy em x, ela é de Cauchy em z. Se ela é de Cauchy em z, e z é completo, ela converge para algum lugar. Então essa sequência, apesar de eu ter feito aqui assim, vamos fazer ela fazer assim para ficar mais neutra. Ela está convergindo aqui. Aí ela está convergindo aqui também. Aí eu vou levar esse ponto nesse. Não, não, porque, tipo, é difícil dar um exemplo aqui para vocês, mas... Deixa eu ver se eu consigo... Não, a gente só consegue fazer isso aqui artificialmente mesmo, não dá para emergir isso aqui em lugar nenhum. A questão é que, assim, do tipo, esses pontos que estão aqui no Y, vamos pensar em termos de cor, que acho que é mais fácil. Pensa assim, aqui você tem essa parte neutra, que é, então, não tem nenhuma cor. Que eu vou deixar... O espaço Y são pontos amarelos. Ponto Z são pontos amarelo, para pegar outra cor, inicial, verde. Então, amarelo, verde para cá. Então, a sequência aqui, ela convergiu para o ponto amarelo. Mas agora eu vou apagar esses pontos e vou olhar só para os pontos verdes, que não existiam do ponto de vista desse aqui. Aqui eu vou convergir para o ponto verde. Tipo, a princípio é outro ponto mesmo. Tipo, pode até ser se tiver mais intersecção, mas... que no caso que o Z e o Y forem iguais, aí dá igual de fato, mas... Tipo, quando eu olho para essa sequência aqui, do ponto de vista só em Z, não existe esse ponto aqui, então nem tinha como ela ir para lá, porque tem a unicidade do limite. Você está com dois espaços diferentes. Então, ó, vamos só recapitular de novo qual foi a ordem que eu fiz, que daí a gente vai escrever essa ordem. Que, tipo, essa é a parte, é o começo da demonstração e depois eu meio que seguir ela, não tem mais alternativas. Então, o que eu faço? Pego um ponto em Y, dado um ponto em Y, eu consigo uma sequência de pontos de X que converge para esse Y. Essa sequência, como ela é convergente, ela é de Cauchy em X. Como ela é de Cauchy em X, ela é de Cauchy em Z. Como ela é de Cauchy em Z e Z é completo, ela converge para alguém. Pega esse alguém, fala então que a sua função vai levar esse ponto original nesse cara. Então é esse o processo. Então vamos lá. Vamos começar a escrever isso. Deixa eu só... Quais foram as anotações que eu fiz? Tá, parece boa. Então, dado y pertencente a y, existe... Eu vou fazer assim, ó, x, y, n, n nos naturais. Vou pôr assim, ó, contido em x, tal que... Um certo abuso de notação, né? Mas acho que dá para entender o que eu estou fazendo. Beleza? Eu tenho uma sequência de pontos de x que converge para y. Isso aqui é o fato... Ó, só para lembrar, isso aqui, pois x fecha igual a y. Qualquer ponto de y é limite disso. Então, para cada ponto, eu vou escolher uma sequência de Cauchy que converge para ele. Repara que aqui eu não estou fazendo uma diferenciação de que o y que eu peguei, ele não está em x. Porque mesmo pontos de y que estão em x, tem sequência que converge para ele, por exemplo, as constantes. Fixei uma. Tudo bem? Então, x, n, y, n é de Cauchy em x.
Por quê? Porque ela é de Cauchy em Y, portanto ela é Cauchy no subespaço X, porque ela é, os pontos estão todos em X. Portanto, é de Cauchy em Z. De novo, agora, porque você está pegando o X como subespaço do Z, então a métrica fica a mesma. Então aqui você tem que os pontos são de Cauchy no Z. Agora, como o Z é completo também, portanto, convergente em Z. Se ela é convergente em Z, seja Z pertencente a Z, tal que x, y, n converge para Z. Agora, isso aqui a gente está falando uma convergência no Zzão. Aí eu vou definir. Então, defina f de y em Z como... vamos fazer o seguinte, só para marcar aqui a dependência, vamos pôr que esse Z depende do y. Zy, então como f de y é igual a z y. Eu poderia ter chamado aquele cara direto como sendo um fz, um fy. Então fy vai ser esse zy. Certo? Então nessa notação você tem que xny em z converge para fy. Tudo bem? Você pegou a mesma sequência e elas convergiram para valores diferentes? Sim, porque quando você olha para essa sequência, aqui, esse valor não existe. Eu não tenho em nenhum momento o espaço que é y união com z. Inclusive o espaço y união com z não é métrico. É isso que está acontecendo, talvez essa confusão. Não tem um superespaço aqui onde mora todo mundo junto. Ele não é métrico por quê? Porque essa sequência converge para 2 pontos. Ok? Tipo... A única coisa que eles têm em comum é esse subespaço. Subespaço X. Quer ver? Vamos fazer um exemplo artificial que é para ao contrário. Pega os reais, você sabe que os racionais é denso nos reais. Então vou pegar aqui os racionais. E aqui embaixo eu vou colocar os irracionais. Sei lá, pega os irracionais com... Aqui eu vou chamar irracionais amarelos. E aqui eu vou chamar de irracionais verdes. Então aqui você tem um Q sem cor. Aqui são irracionais amarelos e aqui são irracionais verdes. Tem todos os irracionais aqui embaixo, tem todos os irracionais lá em cima. Só que os de baixo são amarelos e os de cima são verdes. Tudo bem? Se você quiser fazer isso de uma maneira formal, que às vezes o pessoal gosta, aqui são pontos irracionais com coordenada 0, aqui são irracionais com coordenada 1. E aqui são simplesmente pontos Qs. Tudo bem? Aí você vai falar, vou ter o quê? Eu consigo definir um espaço métrico que é simplesmente a distância de um ponto aqui para um ponto entre pontos aqui é a distância dos dois irracionais deles. A distância dele para esse irracional é a distância usual nos reais desse irracional para esse cara. Isso aqui, essa união é isomorfa aos reais. Essa união de cima é isomorfa aos reais também. Os reais, de novo, escrito 2 vezes. Só que com esses racionais no meio. É aquela construção que a gente fez ali.
Tudo bem? Quer dizer, eu construí um caso desse aqui, uma situação dessa. Aí você vai falar, mas aqui não dá graça, você fez uma coisa em cima que é igualzinha de baixo, só falou que era diferente a posição. O que eu estou provando é que o único jeito de fazer uma coisa dessa é fazendo isso. Esse aqui vai ser igual a esse. Só vai se a posição está diferente. Você provar um negócio, você precisa. Não é que Eu quero mostrar que se eu fiz... Porque vocês vão ver no final que o jeito que a gente vai fazer o completamento é bem artificial. É outro espaço. Você criou um espaço bem artificialmente. Aí eu quero mostrar que, mesmo que eu tivesse feito um outro processo, de algum outro jeito, faz alguma outra coisa, ou achasse um subespaço, um superespaço maior, que tem esses caras, a construção no final ia dar a mesma coisa. Do ponto de vista de espaço métrico, ou seja, tipo, vai ter uma função que vai ser uma isometria. Eles podem ter natureza diferente, mas é a mesma coisa. Ok, então vamos lá. Mas aqui eu não acabei, né? Porque aqui eu só defini a função. Agora eu tenho que mostrar que é uma isometria. Então o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que se você pegar distância entre dois pontos aqui em cima, vai dar a distância dos dois pontos lá do outro lado. Ó. Vou mostrar que essa F é injetora. Formalmente eu não preciso mostrar que essa função é injetora, porque eu vou mostrar que ela é uma isometria depois. Então se ela é isometria, isometria implica injetora, mas eu acho mais didático começar mostrando que é injetora. Tudo bem? Não precisa mostrar isso. Não vou usar essa aqui na hora depois, não, então essa parte não precisa, mas acho que deixa você entender um pouquinho melhor a situação. Então o que é mostrar que ela é injetora? Vamos voltar no desenho que é mais fácil de entender. Eu peguei um ponto aqui, vamos supor então, o que eu tenho? Pega dois pontos aqui desse lado, imagina que você caiu com dois... Desculpa. Pensa que você tem dois pontos desse lado aqui, imagina que os dois caíram no mesmo ponto lá. Vou mostrar que isso não pode acontecer. Então eu quero mostrar que ela é injetora. O que é que poderia ter acontecido? Se você veio por esse lado aqui e você veio por esse lado aqui e atingiu esse ponto, vamos começar a escrever que daí acho que fica mais fácil. Ó, vou mostrar que então é F injetora, então sejam... Vou pegar alfa e beta pertencentes a Z distintos. Que eu tô cismei de pegar dois pontos diferentes na imagem, não sei porquê. Sejam... vou começar lá. Então sejam alfa e beta pertencentes a Y distintos, tais que F de alfa é igual a F. Eu não vou pôr distinto. Fala. Não preciso me preocupar em mostrar aquela... então, cuidado aqui. Eu não estou falando que é qualquer sequência... Eu não provei, isso vai ser verdade depois, mas eu não provei, e não vou usar esse fato, de que se eu pegasse outra sequência de Cauchy aqui, ela ia levar no mesmo cara aqui. Para cada ponto, eu fixei uma sequência de Cauchy. Antes. Então, para cada ponto, que foi essa parte aqui. Cada ponto eu peguei uma sequência de Cauchy e levei esse ponto no limite daquela sequência de Cauchy. Se eu tivesse pego outra sequência de Cauchy, a minha F poderia ser diferente. Dá para provar depois que vai dar a mesma coisa, mas eu não vou usar esse fato e, tipo... Na verdade, depois que a gente acabar e voltar, aí é fácil provar isso. Mas eu não vou usar esse fato. Tudo bem? Entenderam qual é a pergunta dele? Porque poderia... Entendeu? Eu não estou afirmando aqui... Se eu tivesse... Ou, por exemplo, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu vou levar esse cara no seguinte elemento. Qualquer sequência de Cauchy que converge para o Y,
eu vou pegar as sequências lá e todas elas vão convergir para o Z. Aí eu teria que mostrar que esse fato é verdade, que qualquer outra sequência que eu pegasse ia fazer não sei o quê, mas eu não vou mostrar isso. Vou mostrar indiretamente. Mas... Então eu fixei uma, levei aquele limite. Então agora eu vou pegar dois caras no Y, tais que eles chegaram no mesmo lugar. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse alfa e esse beta têm que ser iguais. Tudo bem? Então como é que a gente fez essa construção aqui? Bom, eu vou pegar a sequência atribuída lá no começo. Então você tem o quê? Você tem que x alfa. Para o alfa tinha uma sequência de pontos x alfa n. Então, e para o beta tinha uma sequência de pontos x beta n. Então note que pela definição de f, x alfa n deixa eu só ver como é que eu quero. X alfa n x beta n. Essas duas sequências, pensando em Z, elas convergem para o mesmo ponto. Que ponto? O f alfa que é igual a f beta. Que essa é a definição do que seria o f. Então essas duas sequências estão travadas, elas têm o mesmo limite que vai para cá. Mas agora você esquece que você está trabalhando em Z e trabalha em Y. Quer dizer, vamos fazer um argumento antes. Ou seja, o limite das distâncias entre x alfa n e x beta n está indo para zero. Portanto, limite com n indo para mais infinito. Agora pega a distância certa aqui. Distância é em z que eu quero, então ela tem duas linhas. X alfa n, x beta n, isso vai para zero. Porque são duas sequências de Cauchy que convergem para o mesmo lugar. Isso é um exercício lá para trás, mas é fácil de provar. Tudo bem? Mas agora o que você tem? Portanto, limite... Vou fazer uma passagem aqui mais, um a mais. Daqui para cá é porque x é subespaço de z. Então a métrica é a mesma. Os pontos que estão aqui dentro são pontos de x, então, certo, isso aqui é de x, isso aqui é de x, então essa distância aqui é igual a essa. Mas aí agora eu tenho essa, porque esse é subespaço desse. Então essas duas métricas coincidem nesses pontos x. Então agora eu tenho em y duas sequências que têm duas sequências de Cauchy, convergentes, na verdade, tais que o limite das distâncias delas vai para zero. Então, isso, como o limite dessa sequência é o alfa e o limite dessa sequência é beta, você tem que alfa igual a beta, porque ele é o limite dessa sequência e o limite dessa sequência. Tudo bem? Então ela tem que ela é injetora. Vamos ver que ela é sobrejetora. Sobrejetora eu tinha que mostrar mesmo, né? Porque eu tenho que mostrar aquela isometria, mas quero uma isometria bijetora, né? Do tipo sobrejetora.
Aí agora eu vou ter um pouquinho do problema que o Lucas comentou, que é do tipo, eu não tenho que é qualquer sequência, então eu tenho que agora arrumar o cara certo. Então vamos ver. F é sobrejetora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cara aqui e achar alguém daqui que vem para ele. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Ó, seja Z pertencente a Z. Como Z pertence a Z e o X é denso no Z, né? O fecho do X, eu não defini acho que denso, né? Mas é alguém cujo fecho está exposto inteiro. Mas como eu tenho que o X fecho é o próprio Z, então existe sequência de pontos de X, tal que Xn converge para Z. Certo? O que seria muita sorte que a gente teria dado? No y, a gente fixou para cada ponto de y uma sequência de Cauchy de pontos de x que converge para ele. Se a gente tivesse dado muita sorte agora que essa sequência que eu peguei é uma das sequências de Cauchy que eu fiz lá no começo, a gente acabava. Se ela fosse uma sequência de Cauchy daquelas que a gente pegou lá, ela era uma sequência de Cauchy que convergia para um y. Então, aí, portanto, esse y ia chegar nesse z. Só que eu não tenho como afirmar isso. Eu não tenho como afirmar que essa sequência de Cauchy que eu peguei agora é uma daquelas que eu peguei no começo. Mas eu consigo fazer o quê? Seja y pertencente a y, tal que xn converge para y. Essa convergência aqui está em zão, essa convergência aqui está em y. Ela converge para algum lugar lá, porque se ela é convergente em x, em z, ela é de Cauchy em x. Se ela é de Cauchy em x, ela é de Cauchy em y e, portanto, convergente em y. De novo, o mesmo truque. Então, eu tenho que ela converge para alguém aqui. Agora, eu sei o quê? Se isso aqui é um ponto de y, agora tem uma sequência xny que converge para esse y aqui. Se eu pegar agora e falar que essa sequência de xny, ela converge para o z, no outro espaço, aí eu acabei. Porque daí vai chegar no mesmo lugar. Só que agora vamos ver como é que a gente vê isso. Pode ser uma xn, um x' n? Para esse cara aqui, eu já tenho fixado essa sequência aqui, xny. Pensa que esse x aqui não é esse x depende do y, foi um outro x que você peguei. Vamos olhar o seguinte, olha, note que vamos fazer o desenho aqui que acho que fica mais fácil. Ó, então, mesmo desenho dali, eu peguei um ponto aqui, estou no z, aqui está um ponto no x, não, x aqui embaixo. Aqui está aqui está o y. Então, eu peguei esse z, achei uma sequência aqui que converge para ele. Vamos fazer de novo ela em pé para ficar mais neutra. Vai ficar muito difícil. Essa sequência está convergindo para esse cara. Essa sequência, ela converge para um y, se você pensar desse ponto de vista aqui. Só que esse y também tinha a sequência original dele associada que vinha para cá. Eu quero mostrar agora, se eu conseguir mostrar que o limite dessa sequência xny em z é o mesmo cara, então quer dizer que a f, quando pegar esse y, vai levar naquele cara. Como é que eu mostro isso? Eu vou fazer um truque. Qual que é o truque? Olha do ponto de vista do y. Eu tenho duas sequências que convergem para o yzinho. A xn, original, e a xny, que é aquela que a gente travou lá no começo da demonstração. Isso a gente fez esse truque na penúltima aula, acho. Se você gruda essas duas sequências, alternando elas entre par e ímpares, essa sequência continua convergindo para y. Tudo bem? Vou acabar a demonstração falando e depois a gente escreve isso. Então, gruda essas duas sequências. São de pontos de x, que é convergente em y, então, portanto, de Cauchy. Se você olhar ela agora em z, ela é uma sequência de Cauchy, que converge, portanto.
E aí, o que acontece? Eu já sei que uma subsequência dela converge para Z. Sequência de Cauchy, que tem alguma subsequência que converge para um cara, a sequência inteira converge para o mesmo. Então a sequência inteira converge para Z. Subsequência de uma sequência convergente é convergente. Então só aquele pedacinho que convergia para o X, que convergia para o Y, essa XNY, converge para o Z lá do outro lado. Vou escrever tudo isso, mas vamos lá. Ó. Considere AN dada por A N é igual a xn sobre 2 se n é par e a xn mais 1 sobre 2 se aqui tem um y, n é ímpar. Nas coordenadas pares, ela é a xn, nas coordenadas ímpares, ela é a xny, que é aquela que converge para o y que está fixado lá no começo. Essa sequência, então note que AN converge para y. Isso aqui ficou de um exercício lá para trás. Você tem duas sequências de Cauchy que convergem para o mesmo cara. Se você grudar elas entre pares e ímpares, elas continuam convergindo para esse mesmo cara. Portanto, AN é de Cauchy. Vou pular algumas passagens agora, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Em Z. Por que ela é Cauchy em Z? Porque se ela é convergente em Y, ela é de Cauchy em X, se ela é de Cauchy... Se ela é convergente em Y, é de Cauchy em Y, se ela é de Cauchy em Y, ela é de Cauchy em X, se ela é de Cauchy em X, ela é de Cauchy em Z. Beleza? Então ela é de Cauchy em Z. Se ela é de Cauchy em Z, como xn converge para Z, e xn é uma subsequência de AN converge para Z. Como AN converge para Z, xny converge para Z. Porque xny é uma subsequência dessa. Toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo lugar. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que f de y é igual a z, porque foi assim que a gente definiu os caras lá no começo. Repara que toda a troca, todo o trabalho que dá aqui, porque a gente teve que trocar aqui aquela sequência. Tudo bem? Então isso mostra que é sobrejetora. A isometria é mais fácil, né? Do tipo, mais... Então, só lembrando, né, que aquela parte a gente não usa, de fato, porque se eu tivesse sobrejetora mais isometria, a gente já tem o que a gente queria. Então, sejam AB pertencentes a Y. Eu quero mostrar que a distância... Eu quero mostrar que isso aqui é igual à distância de AB, com só uma linha. Mas isso é o quê? Isso aqui é igual a limite
n indo para mais infinito, da distância, duas linhas, de x a n, x, b, n. Por quê? Porque essa sequência aqui converge para esse e essa sequência converge para esse. Então, se você calcular o limite dessas distâncias, dá a distância final. Isso aí foi um exercício que a gente fez lá para trás. Só que agora, de novo, aquele truque. Estou nos 2D linhas, esse limite tem que ser a mesma coisa que com uma linha só. Se quiser, faz aquele argumento que a gente fez antes. Isso aqui são pontos de x, então você calcular d duas linhas nisso é a mesma coisa que você calcular d sem linha nenhuma, porque são pontos de x. Calcular d sem linha nenhuma é a mesma coisa que calcular d com uma linha só, porque é subespaço de y. Mas essa sequência agora, pensando em y, converge para A, essa aqui converge para B. Então, pelo argumento contrário dessa primeira passagem, isso aqui é distância de A, distância de B, com uma linha só. Então, ele mostrou que é isometria. Então vai, a gente por enquanto não sabe se dá para arrumar um completamento sempre, mas se tiver algum completamento, é um só. Tudo bem? Então vamos definir uma coisa aqui que vai auxiliar a gente, que é uma condição importante para outras coisas também. Então, o que vai ser uma pseudométrica? Se você nunca viu isso e vê só essa definição desse jeito, você não demora um pouco para perceber qual que é a diferença para a métrica. Então, distância do x para o x é zero, distância do x para o y é igual à distância do y para o x, distância de qualquer dois caras é maior ou igual a zero e vale a triangular. O que falta aqui para virar métrica, é mais fácil falar o que falta para virar métrica do que escrever tudo isso que eu fiz. O que falta para virar métrica é que se a distância for zero, o x tem que ser igual ao y. É só isso que falta. Tá, então você pode ter pontos que têm distância zero, mas não são o mesmo. Ok? Isso é o que daria, naquele exercício da prova que tinha a distância entre as palavras, se você não contasse os vazios, só contasse palavras letra a letra mesmo, para fazer a diferença, ia dar isso. Ia dar uma pseudométrica, porque qualquer palavra que está contida na outra distância dá zero. Mas o resto é funcional. Aí o que acontece? Só para já motivar coisas direitinho, o que dá muita vontade de você fazer com esse troço aqui, se você tem uma
uma pseudométrica sobre um espaço. Imagina então que você tem... O que isso está querendo dizer? Você tem uma coisa que está funcionando como uma métrica, mas você tem pontos que estão muito próximos entre si. O que dá muita vontade de falar é que faz esses pontos que estão muito próximos entre si virar um ponto só. Faz uma relação de equivalência, que é falar dois pontos têm distância zero, eles são a mesma coisa. E aí isso vai dar uma métrica. Tipo, esse processo vai dar natural, vai dar uma métrica de fato. É isso que eu vou mostrar. Quer dizer, eu vou deixar isso aí como exercício depois, mas acho que uma coisa que a gente pode falar, que é o que a gente vai usar aqui de mais importante não, na demonstração vai aparecer, é o seguinte lema, eu já explico qual que é a ideia intuitiva dele. Ou seja, x e d pseudométrica sobre x. Sejam x, y, z pertencentes a x, tais que distância do x por y é igual a zero. Distância do x para z é igual a distância do y para z. O que eu vou fazer aqui? Você tem 3 pontos, só que 2 deles estão colados. Tem essa que dá para acontecer isso com a pseudométrica, a distância do x para o y dá zero. Mas isso quer dizer então que na hora que você fizer a distância do x para o z, isso dá igual a distância do y para o z. Então, tipo, pensa que esses 2 pontos estão colados, então, bom, a distância de qualquer terceiro para esses dois tem que dar a mesma, para qualquer um dos dois. É isso que estou falando. Isso aqui sai pela triangular. Então, demonstração, eu acho que é só aplicar a triangular 2 vezes, então vou tentar. Ó, distância do x para o z, isso aqui é menor ou igual que distância do x para o y mais distância do y para o z. Isso aqui é zero, então, portanto, distância do x para o z é menor ou igual que a distância do y para o z. Se eu começar ao contrário, se eu falar a distância do y para o z e comparar com x, eu vou ter distância do y para z menor ou igual que essa, então as duas são iguais. Todo mundo enxerga? Bom, vamos escrever. Distância do y para o z é menor ou igual pela triangular que a distância do y para o x mais distância do x para o z. Essa é zero, porque se a distância do y para o x é zero, a do y para o x também, porque essa simetria você tem. Então aqui você tem que a distância do y para o z é menor ou igual que a distância do x para o z. Tem uma desigualdade, outra desigualdade, então eles são iguais. Então, um exercício depois para vocês tentarem, a gente vai acabar usando isso aqui, mas é só continha, que é falar o quê? Dada D pseudométrica sobre um conjunto X, a relação til dada por A se relaciona com B se distância do A para o B é igual a zero, é uma relação de equivalência. Certo, você aglutinou os pontos que têm distância zero entre eles.
Mais importante que isso é o que você faz com isso, que é, uma vez que você fez essa distância, uma vez que você fez essa aglutinação e aí teve uma relação de equivalência, você tem as classes de equivalência desse negócio, naturalmente você tem uma D induzida por isso, e essa D induzida por isso é uma métrica sobre essas relações de equivalência. Vamos escrever esse negócio direitinho, mas... Ó, seja D pseudométrica sobre X. Então, D' do quadrado de x quadrado de y definida como sendo distância do x para o y, onde quadrado de x pertence a x aqui, é uma métrica sobre x tio. Tá, então vou falar porque é mais fácil que escrever agora. Pega tio aquela, você tem uma pseudométrica. Pega tio aquela relação de equivalência que a gente definiu ali atrás. Vou definir sobre as classes de equivalência dessa relação uma métrica. Então, distância entre duas classes vai ser simplesmente a distância entre os representantes dela. Esse troço dá uma métrica sobre esse conjunto. Esse está escrito na apostila, é só conta direta do tipo, isso são contas simples, ainda mais com aquele leminha que a gente fez ali, então isso sai tranquilo. Tudo bem? Aí se alguém tiver problema depois fala comigo, mas acho que esse aqui dá pra... Precisa mostrar uma delas, né? Oi? Mostrar uma delas, né? Que a distância vai ser zero, somente se estiver nas mesmas classes aí. Isso é uma das coisas que eu tenho que mostrar. Bom, a triangular vai preservar porque a triangular tinha antes, a simétrica vai preservar porque se é simétrica antes. Tem que mostrar também que está bem definida, né? Porque eu defini ela em termos da classe, então, dos representantes. Então tem que mostrar também que está bem definida. Falta esse pedacinho. Mas todas são diretas, não tem nenhuma novidade aí. Tudo bem? Ok. E aí vai dar, a parte que está faltando, que ela vai dar zero, se somente se elas são iguais, é porque é justamente isso que é a relação, né? Então, se deu zero é porque elas são equivalentes e aí acabou. Ok. Então, agora já está quase pronto para conseguir fazer o nosso completamento. Vou adiantar o que a gente vai fazer ao final da aula, mas só para já explicar por que isso aqui está encaixando com o que eu queria antes. O que a gente vai fazer? Você vai começar com o seu espaço X, não completo, né, para ser interessante. Aí você vai pegar, a gente vai tentar fazer o completamento dele. Vai tentar então achar esses pontos que estão faltando. Os pontos que estão faltando seriam o quê? Seriam os limites de sequências de Cauchy que não convergem. Eu vou artificialmente falar o quê? Que a sequência de Cauchy converge para um ponto que está associado a essa sequência de Cauchy. Vou criar um ponto artificial para essa sequência de Cauchy, que no fim vai ser a própria sequência, mas isso não interessa por enquanto. O problema é que para uma sequência de Cauchy, poderia vir uma outra sequência de Cauchy que está se aproximando daquela, que elas têm distância zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir distância entre sequências de Cauchy. De uma maneira natural, fazendo os limites lá que a gente tem, para quando esse negócio dá um número. O problema é que você podia ter uma sequência de Cauchy que vem por aqui e uma sequência de Cauchy que vem para cá, então a distância entre elas vai dar zero. Só que elas são duas sequências diferentes. Mas o resto tudo funciona. Então, na verdade, o que eu tenho aqui não é uma métrica, é uma pseudométrica. Aí eu vou passar um quociente nesses caras para voltar a ser um espaço métrico. E aí, milagrosamente, isso aí funciona. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um espaço de sequências de Cauchy, só que isso vai dar uma pseudométrica. Aí eu vou passar o quociente. Então, eu vou ter um espaço de quociente de
um conjunto cujos pontos são sequências de Cauchy. E isso vai dar o meu comportamento. Falando assim parece que é uma coisa horrível, mas é meio que a única coisa que dá para você ir fazendo. Tipo. Tudo bem? Então vamos lá. Dado x de métrico S x conjunto eu vou denotar, isso aqui é só para hoje, tá? Isso aqui não é uma notação importante. É uma notação que eu vou denotar por SX todas as sequências de pontos de x que formam uma sequência de Cauchy. Você tem duas chances, né, para chamar esse negócio. Ou é SX, porque é sequência. Você pode falar, mas você podia falar que S é o conjunto de todas as sequências e a de Cauchy é um subconjunto disso, mas daí você vai querer chamar isso de C de x, mas C de x é outra coisa, então fica S. Tudo bem? Então, já peguei só as de Cauchy, porque as outras não interessam. Então, proposição. Tá, então aqui, essa proposição vai já dar metade do caminho para a gente. Quer dizer, pelo menos na construção. O que você faz? Você pega agora a coleção de todas as sequências de Cauchy. Você define distância entre duas sequências de Cauchy como sendo o limite das distâncias ponto a ponto. Então, a distância dessas duas sequências é fazer o limite ponto a ponto desse negócio. Aí o que eu estou afirmando para vocês é que isso é uma pseudométrica. Ao afirmar que isso aqui é uma pseudométrica, eu estou fazendo... Aqui está um abuso de notação, mas eu já estou... Finge que eu estou fazendo essa afirmação tacitamente, que é esse limite existe, é um número real. Porque você não tem nenhuma garantia por enquanto disso. Certo? Um limite de coisas, isso aí podia nem existir esse limite. Ele existe e é um número real, né? Ele não vai mais infinito, esse troço. Aí só para adiantar já, depois que a gente vai fazer, vai pegar essa pseudométrica e vai usar essa proposição aqui, que vai ser quocientar ela pelas que têm distância zero. Aí esse cara vai ser o completamento do x. Aí depois tem que mostrar que ele é o completamento. Ok. Então, primeiramente, demonstração.
Primeiro vamos mostrar que esse troço está bem definido. Aqui não é questão de representante de classe, mas é uma questão de mostrar que esse limite existe. Como é que eu mostro que esse limite existe? Vamos mostrar que... o que é esse limite? Esse limite é um limite de números reais. Se eu mostrar que esses números reais que estão aparecendo aqui formam uma sequência de Cauchy nos reais, esse limite existe. Se essa sequência for uma sequência de Cauchy nos reais, ela é convergente para um real que converge para esse limite. Então, vou mostrar que essa sequência... Tá. Certo? Para qualquer duas sequências de Cauchy que a gente pega, fazer essa sequência de pontos aqui é uma sequência de Cauchy nos reais, então, portanto, esse troço tem limite. E aí, isso aqui é um número real. Então, D' está bem definido. Obrigado. Aqui. Bom, eu quero mostrar então que é sequência Cauchy, então, tá bom. Eu acho que é fazer o natural aqui. Então, sejam nx e ny tais que, se n é maior ou igual que nx, d de xn, xm é menor que epsilon sobre 2, e faltou um m ali. Se n, m são maiores que ny, distância do yn, ym é menor que epsilon sobre 2. Acho que isso já é suficiente para a gente acabar. Então, isso aqui eu peguei porque a sequência xn é de Cauchy, isso aqui eu peguei porque a sequência yn é de Cauchy. Seja n0 igual ao máximo desses dois, ou qualquer coisa que seja maior que eles. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar aquele negócio ali, né? Então eu vou pegar... eu quero escrever... Eu vou ter que abrir o módulo desse troço. É. Isso. Se somar os dois, é menor que epsilon, isso de algum lado. Eu vou... Não, então, eu vou ter que fazer assim. Agora eu tenho que calcular que... Eu tenho que mostrar que essa é de Cauchy. Então eu tenho que mostrar que esse troço aqui, xn, yn, menos esse aqui, isso aqui é menor que epsilon.
Ah, tá em módulo isso? Está em módulo. Porque eu estou fazendo distância nos reais. Então eu vou fazer o quê? Formalmente você vai fazer os dois casos. O caso que isso aqui dá positivo e o caso que dá negativo. Eu vou fazer o caso que dá positivo, o outro é análogo. Tá, então eu vou fazer o caso. Então eu tenho que fazer que isso aqui é menor que epsilon. Então caso o que está dentro do módulo é positivo. Então distância de xn, yn é maior ou igual que distância de xm, ym. Porque daí eu posso apagar o módulo. O outro caso vai ser tudo igual, assim, porque a gente tem toda a simetria aqui da coisa. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui esse troço aqui, distância do xn, yn menos distância do xm, ym, módulo. Isso aqui é igual a apagar o módulo. Xn menos y, n menos d xm, ym, sem módulo. Aí, o que eu faço com isso? Eu tenho aquelas duas coisas ali que eu consigo fazer aparecer algo. Eu consigo comparar xn com xm, certo? Então, vamos fazer aparecer o xm? É, aparece. Então, isso aqui é menor ou igual. Vou fazer aparecer um xm aqui. Então, distância de xn, xm, mais distância do xm, xyn. Eu usei a triangular aqui, deixei o outro parado, o outro ficou distância de xm, ym. E aí, o que eu fiz com isso depois? Eu acrescentei um ym agora nesse aqui. É que você tem o xn e o ym do outro lado, né? O menos ali. Peraí. Eu fiz xn, x... Eu sempre me atrapalho nessas coisas. Aqui eu só somei e subtraí xm e ym, acho. Não, isso eu já tinha. Aqui eu abri com esse. Eu só vou acrescentar um termo aqui. Então vamos acrescentar um ym ali. Distância de xn, xm mais distância xm, ym mais distância de ym, yn. Acrescentei um ym aqui. Menos distância de xm, ym. Isso parece bom. Parece bom porque agora acabou, né? Porque agora ficou... Esse aqui cancelou com esse aqui. Esse aqui é menor que epsilon sobre 2. Esse aqui é menor que epsilon sobre 2. Então esse aqui é menor que epsilon. No outro caso, fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Então você tem que esse negócio é uma sequência de Cauchy nos reais, portanto convergente, portanto funciona. Aí agora, vamos só fazer rapidinho o que é pseudométrica. É pseudométrica por quê? Porque preserva os limites. Eu apaguei a definição de pseudométrica? Apaguei, né, já. O que você tem que mostrar? Você tem que mostrar que a distância disso aqui vai ser sempre maior ou igual a zero, mas cada um dos termos da sequência é maior ou igual a zero, então quando você toma o limite é maior ou igual a zero. Você tem que mostrar que dá para inverter a ordem, mas, de novo, porque o outro invertia a ordem também sai.
cada uma sai por causa da anterior, né? Do tipo, a triangular sai porque funcionava as triangulares antes de passar os limites. É tudo desigualdade, então tudo funciona bem. Então aí você consegue mostrar que esse negócio é uma pseudométrica de fato. Então vou deixar esse resto. Como exercício, pra vocês fazerem, mas tá escrito aqui na apostila, essa parte não tem muito mistério. Então vamos fazer a proposição que chega finalmente uma coisa. Então considere métrico e S de x quocientado por tio. De linha como a gente fez antes. Então, x e y são isométricos, onde y é igual. Agora aqui é uma coisa chata de escrever. Cochete e xn n tá aqui xn igual a x para todo x para todo n e eu vario x pertencente a x. Acho que isso não é o melhor jeito. Bom, vamos escrever. Acabar, além disso. Y fecho é igual a SX quocientado. Falar bem, mas só escrever esse caso aqui. O que eu estou fazendo agora? Olha esse, ó, então, com calma. Pega o x, olha o conjunto das sequências de coxis de x. Nesse conjunto das sequências de coxis de x, a gente acabou de provar que tem uma pseudométrica natural nesse negócio, que é calcular as distâncias entre as sequências. Deu pseudométrica. Então, se você quocientar isso para jogar fora as coisas que estão dando iguais com distância zero, isso deu uma métrica. Então, agora olha esse espaço. Dentro desse espaço, tem uma cópia natural do x original. Quem que é a cópia original? Quem é a cópia natural dos elementos de x? Os elementos de x, sequências convergentes para cada xzinho do x, uma sequência fácil dele é a sequência constante igual a x. Então pega a sequência constante igual a x e olha isso dentro do espaço das sequências de Cauchy. Então aqui eu estou pegando as sequências constantes de pontos de x. Tomei a classe de equivalência para estar no lugar certo. Esse lugar eu vou mostrar que é isométrico a x. Então isso aqui é a cópia do x. E aí a segunda parte é mostrar que o y fecho é o SX quocientado inteiro. Que pra gente vai querer dizer o quê? Que o fecho do x lá dentro é o SX inteiro. Mas o x nem mora lá dentro, quem mora é a cópia. Tudo bem? Vamos lá. Então, só aquele y nada mais é. Assim, se você ignorar coisas de pseudométrica e a classe de equivalência, é simplesmente o conjunto das sequências constantes de pontos de x.
É que depois tem que arrumar, porque tem que passar o quociente ali. Então, demonstração, considere f que sai do x e chega em y, dada por f de x nada mais é que a classe da sequência de xn de x onde cada xn igual a x. F é a isometria. Eu coloquei como exercício, mas ele é mais fácil do que aquele outro que a gente fez antes, né? Porque você vai calcular as distâncias desses caras aqui, é sempre o mesmo ponto, é um limite de sequências paradas. Então, dá esse negócio aí, de fato. Então, esse aqui é a isometria. Esse aqui fica como exercício para vocês. Depois, então, esse aqui é a cópia do x lá dentro. Vamos mostrar que esse y é denso no SX, né? Então, que qualquer outra sequência você consegue pegar daqui de dentro. Então, vamos mostrar. Que y fecho é igual a SX cocientado. Seja o que você tem que mostrar? Eu vou mostrar que... Deixa eu ver se eu vou mostrar isso de fato desse jeito. Vou. Tá. Você tem que pegar um ponto qualquer. Um jeito de mostrar isso é, pega um ponto qualquer desse seu espaço e mostra que tem uma sequência de pontos de y que converge para ele. Só que na hora que você começa a escrever o que é todo esse monte de gente, fica chato, né? Porque o ponto é uma sequência, na verdade é uma classe de equivalência de uma sequência. E aí eu tenho que arrumar uma sequência de pontos de y, que são, cada ponto de y é uma classe de equivalência de sequências de x. Mas, vamos lá. Então, pega esse cara aqui. Então, eu quero mostrar que existe alguém do y que converge para a classe de equivalência dessa sequência. Considere para cada n a sequência yk, k. Isso não ficou bom. Qual é o nome que eu pus aqui? Ah, não, eu fiz um pouquinho menos de conta. Vamos fazer um projeto um pouquinho mais bonitinho. Isso que eu falei dá certo também, mas vai ficar com muito índice. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer seja epsilon maior que zero. Vamos mostrar que B epsilon centrado na classe dessa sequência inter y é diferente de vazio. Se eu mostrar que qualquer bola centrada nesse cara tem um ponto de y, então é porque o fecho do y é tudo. Então esse cara está no fecho. Então eu vou mostrar só que tem alguém aí dentro. Tá bom.
Ok, então vamos ver. No caso, esse xn é de Cauchy, né? O xn é de Cauchy. Aí é isso que vai me salvar um pouco. Quer ver? Seja n0. Vamos fazer. Então, que distância de xn, xm é menor que ε sobre 2 para n e m maiores ou iguais que n0. Isso aqui eu consigo porque a sequência, como você falou, é uma sequência de Cauchy. Considere agora eu vou fazer a sequência yk, com k pertencente aos naturais, dada por yk é igual a xn0 para todo k. Então eu peguei a sequência constante igual a xn0. Note que esse yk pertence a y naturalmente, né? Porque é uma sequência constante de pontos de x. Eu vou mostrar que esse cara aqui está dentro dessa bola aqui. Ele já está aqui no y, se eu mostrar que ele está na bola, acabou. Então vamos lá. Bom, note que distância do x m, y, m distância disso aqui é a mesma distância que xm para xn0. Por quê? Porque ym é xn0. Mas isso aqui é menor que ε sobre 2. Porque para m maior que n0. Porque foi assim que a gente escolheu esse negócio. Mas isso então quer dizer que a distância linha do xn, da sequência xn para isso, e para a sequência yn assim, é menor que ε sobre 2. Menor ou igual, vai. Pegou essa YN nos mesmos índices que... A y... Não, a yn ela é constante igual a xn0. É que isso estava indexado por cada e você indexou... Tudo bem, só para ali... Só pegou subsequência dela, isso? Não. Se quiser, põe assim, então. K e K aqui. Ficar tudo igual a K. É que ali estava numa frase que já tinha um N, então aí eu troquei para cá. O que eu tenho agora? O que é a distância disso aqui? É o limite desses caras ponto a ponto. Ponto a ponto, essa distância é menor que ε sobre 2. Então o limite disso é menor ou igual que ε sobre 2. Portanto, é menor que ε. Então está na bola. Pera, eu não entendi por que ponto a ponto distância é y sobre 2. Menor ou igual, porque é menor que ε sobre 2, ponto a ponto. Porque a distância do xm para o ym, esse ym é igual a xn0. Certo. X, e aí, foi o jeito que eu peguei aqui, ó. Para qualquer nm maior ou igual que n0, a distância desses dois pontos é menor que ε sobre 2. Então, em particular, para o xn0 aqui. Ok? Então, eu tenho esse limite aí também. Aí eu saio isso. Estrelinha são as distâncias em... Das sequências. No em SX, em SX.
E aí, se a distância em SX é essa, a distância com o quociente também. Então, no fundo, você está querendo dizer que as distâncias, todas as sequências, você consegue dizer que elas estão perto o suficiente da sequência. Tipo, você pega uma sequência qualquer, tem uma sequência constante que o limite é perto dela. Tem uma sequência de sequências constantes que o limite é perto dela. É. Mas que é meio intuitivo, certo? Porque, ó, o que você tem? Você tem aqui uma sequência de Cauchy qualquer. Certo. Eu vou aproximar essa sequência de Cauchy por uma sequência de sequências constantes. Tá. Quais são as sequências de sequências constantes? A sequência constante igual a esse, a sequência constante igual a esse, a sequência constante igual a esse, a sequência constante igual a esse. Certo? Porque você tem que... A sequência de Cauchy, ela é tá pensando ela como sendo um ponto. Ela é aproximada por outras sequências constantes. Mas são sequências constantes travadas os termos. Tem uma... Ok? E aí, finalmente, vamos para o último. Vou só escrever mais curtinho, mas o enunciado completo fica na apostila. Então, esse SX quocientado por tio com essa D' aí induzida é completo. Se você tiver, então, que esse troço é completo, pelo resultado anterior, isso é o completamento do X. Porque o X tem uma cópia isomorfa lá dentro. Isométrica, na verdade. Ó. Demonstração. Deixa eu só pensar uma coisinha antes. Ok. Tá, eu vou dar a ideia desse aqui, acho que é mais fácil explicar qual que é a ideia geral e daí a gente escreve alguma coisa. Eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar que toda sequência de Cauchy nesse espaço é convergente. Para mostrar que é completo. A gente tinha feito um resultado lá para trás que falava o seguinte. Vamos lembrar qual era o resultado que tinha lá antes. Supõe que você tem um espaço... Vou mudar todos os nomes só para não ficar confuso aqui em cima. Supõe que você tem um espaço A e você tem um espaço B contido no A, tal que o B fecho é igual ao A. E você tem que toda sequência de Cauchy de B converge em A. A gente provou esse resultado lá para trás. Eu falei que era um resultado que lá na hora não tinha uma motivação muito boa, mas que a gente ia usar mais para frente agora. Você tem um B contido no A, tal que o B fecho é o A, e você tem que toda a sequência de Cauchy em B converge em A. Tudo bem? Isso aqui a gente concluía que o A era completo. Tinha esse resultado lá antes, certo? Como é que eu vou usar ele agora? Porque agora o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse cara é completo. O que eu vou fazer? Em vez de mostrar que ele é completo, pegar qualquer sequência de Cauchy nele, que vai dar um trampo do caramba, eu vou pegar sequências de Cauchy especiais. Quem são as sequências de Cauchy especiais dele? Eu vou pegar sequências de Cauchy tal que cada ponto dessa sequência é uma sequência constante.
Ou seja, eu estou pegando só pontos do y daquele desenho lá. Essa sequência de Cauchy de y, ela converge, pensa intuitivamente, se você pegou uma sequência de Cauchy de sequências constantes, para quem ela converge? Para a sequência formada pelos termos de quem ela é constante. Aí é só abrir e fazer a conta. E aí acabou. Tudo bem? Então eu vou só escrever qualquer ideia aqui, mas está escrito direitinho na apostila. Mas então, ó, usando esse resultado aqui, o que você faz? Você basta mostrar que dada sequência... Então, aqui fica chato de escrever, mas... vamos pôr uma sequência assim, S, S, N, K. Aqui dentro eu estou pondo K pertencente aos naturais. Aqui eu peguei a classe dela e aqui eu estou andando o índice. Isso. Dada a sequência de Cauchy, onde cada SNK com K pertencente aos naturais é uma sequência constante, de pontos de X, digamos, vamos dar um nome para essa sequência constante, SK, SN, XN, converge para qual sequência? A sequência desses XNs. E aí, se você escrever exatamente qual é a definição de cada uma dessas coisas, sai direto. Do tipo, não tem o que fazer. A única coisa difícil aqui é a anotação. Então, você tem uma sequência de Cauchy, onde cada ponto é uma sequência constante de pontos de X. Você pega, então, esses pontos de X e forma uma sequência com eles. Essa sequência, naturalmente, vai ser uma sequência de Cauchy, só abrir a conta, e essa sequência original converge para ela. E acabou. E aí, por causa daquele resultado ali, você tem, então, que o espaço inteiro é completo. Então, esse resultado vem aqui ajuda a limpar essa última parte aqui do final. Então, isso aí mostra que todo espaço métrico admite um completamento. Calma, qual é o resultado mesmo de explicar? Esse aqui, ó. Esse aqui é... O que você tem que mostrar que o espaço é completo? Para mostrar que o espaço é completo, você tem que pegar qualquer sequência de Cauchy dele e mostrar que é convergente. Esse resultado fala que você não precisa fazer tudo isso. Se você pegar sequências que são de pontos de alguém cujo fecho dá tudo, e mostrar que essas sequências convergem, não necessariamente em B, mas no A, isso já é suficiente. Então, ali